E para finalizar as videoaulas de conjuntos, vamos aí para alguns temas extremamente importantes. Diferença de conjuntos. Considere aqui comigo. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto C, 3, 4, 5 e 6. Conjunto B, 2, 3 e 5. E aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença? O que é diferença de conjunto? Diferença é você retirar o que é semelhante. Por exemplo, A menos B. Quem que está mandando? O A. Eu gosto de fazer assim, 1, 2, 3, 4. Você copia o conjunto A. Copiou o conjunto A? Agora você vai riscar o que tem em comum. O B tem o 2, que está pedindo para tirar o B. O B também tem o 3. Ah, mas o B tem o 5, mas não importa, ele não tem aqui. Quem que eu risquei? 2 e 3, né? Então, o que sobrou? Sobrou apenas 1 e 4. Então, esse é o conjunto A menos B. Então, isso é diferença. Quem que está mandando aqui? B menos A. Quem está mandando é o B. Copia o B. 2, 3 e 5. Se você tirar o A, você vai tirar os elementos em comum, que é o 2 e o 3. O que vai sobrar? Vai sobrar apenas 5. Beleza? Por fim, A menos C. Quem que está mandando? O A. 1, 2, 3 e 4. Show? Show. Vai tirar agora alguma coisa de C. C tem 3. Opa. Tem 4. 5 tem, mas não tem aqui. 6 tem, mas não tem aqui. Só riscou 2. O que sobrou? Sobrou 1 e 2. Então, isso aqui a gente chama de diferença de conjunto. A gente fala que ele pertence a um conjunto, mas não pertence ao outro conjunto. Certo? Diante disso, eu tenho essa situação de complementar, que eu já falei na outra aula. Ou seja, o que é complementar? Complementar é o que falta para completar. Então, por exemplo, se A é igual a 1, 2, 3, 4, como eu fiz no exemplo anterior, e o B é igual a 2, 3 e 5, e quando eu diminuir o A do B, ficou exatamente o resultado de A menos B, deu exatamente 1 e 4, considere aqui que um outro conjunto B, vou botar aqui B2, vou risquei aqui para ficar diferente desse. Ou seja, o que é interessante? Que 2 e 3 está aqui dentro. Então, se eu tenho A menos B e eu tiro o 2 e o 3, entenda que o B está dentro do A, beleza? O B estando dentro do A e eu tirei os dois elementos que são em comum, sobrou 1 e 4, é o que a gente chama aqui. Ou seja, isso aqui basicamente é a mesma coisa disso aqui. Ou seja, qual é o complementar de B em relação a A? Ou seja, o que falta para o conjunto B ficar igual ao conjunto A? Falta exatamente 1 e 4. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a definição de complementar ela é semelhante à operação de diferença quando um conjunto está dentro do outro. Se eu tenho que o B2 é um subconjunto, está contido no conjunto A, eu posso usar o conceito de complementar para ele. Beleza, beleza, beleza. E por fim, vem comigo agora para os conjuntos numéricos. O conjunto que começou 0 e foi pulando sempre de 1 em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse conjunto é o que a gente chama de conjunto dos números naturais, geralmente um N com uma barra dupla. Se eu colocar um espelho que joga a galera toda negativa, eu vou ter todo mundo positivo e todo mundo negativo. Eu tenho o conjunto dos números inteiros, beleza? Se eu pegar esses caras aqui, colocar um valor em cima e dividir por outro valor, também do conjunto Z, eu tenho as frações. As frações é o que a gente chama de conjunto dos números racionais. Esse aqui não tem um símbolo, mas eu gosto de colocar, é o conjunto dos números irracionais. São aqueles números que eu não consigo colocar de forma clara, como se fosse uma fração. Porque são quem? Os elementos raízes com resultados que não são exatos. Números importantes, né? Por exemplo, π, número de Euler, esses números são representados como números irracionais. Ou seja, eu consigo representar isso tudo em um conjunto. Como assim, Humberto? Olha que legal.
eu tenho um conjunto grandão aqui, ó. Esse conjunto dentro dele é o que a gente chama de conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais tem uma bolinha aqui chamada natural. Ué, Humberto, você está querendo me dizer o quê? Que todos os naturais estão dentro das frações, porque o 2 é 2 sobre 1, ele é uma fração também. Então, o n é subconjunto do Q. Beleza? Beleza. E além disso, como todos os elementos do n estão dentro do z, então tem um conjunto ainda maior aqui, ó, que é o conjunto do z que aborda ele, ou seja, eu tenho que o z é subconjunto do racional, certo? Porque qualquer número negativo ou positivo pode se transformar em uma fração, é só colocar dividido por 1. Beleza? Beleza. E por último, o natural ele é subconjunto tanto do z quanto do q. Beleza? Aí, digamos, aqui fora eu tenho o conjunto dos números irracionais, que não são racionais. O que é interessante ressaltar, por fim, existe um conjunto que manda em tudo, que é o conjunto real. Ele é a junção, ele é a união de quem? Dos racionais com os irracionais. A junção dos racionais com os irracionais é o que a gente chama de conjunto dos números reais. Beleza? E assim a gente finaliza a nossa segunda e última aula de conjuntos. Vamos para os exercícios. Acompanhe a descrição do vídeo e acompanhe tudo de conjunto que tem no meu canal. Bons estudos, forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto.